Presidente do CETSERGS, empresário Afrânio Killing, 19ª Transposul, Feira e Congresso, um baita evento, casa cheia na abertura. Prazer te encontrar e cumprimentos. Diego, prazer é meu, é sempre uma emoção muito forte realizar uma feira desse tamanho e uma responsabilidade muito grande. O desafio é maior ainda a cada dia que passa. E nós estamos felizes porque a feira promete e promete muito, sobretudo na área de negócios e um grande congresso. Em relação ao ano passado, Afrânio? Em relação ao ano passado, a perspectiva, e como nós trabalhamos sempre com o futuro, a perspectiva nossa é melhor, porque nós enxergamos, independente de governo ou não governo, nós estamos enxergando bons negócios. E no início do ano estava tendo um pequeno aquecimento, está tendo um pequeno aquecimento no setor, e as compras aqui, os colegas estão comprando muito, renovando frota, então nós acreditamos que vai ser excelente. A projeção é de 130 a 150 milhões de negócio, contra 110 milhões do ano passado. Excelente. Muita gente do Brasil todo e até de fora aqui, né? Sim, nós temos gente do Brasil todo, parceiros nossos, colegas nossos. Está o jornalista português, que nós tivemos lá em Portugal várias vezes. E o jornalista português veio retribuir a visita, vai fazer uma palestra. A palestra é enriquecedora. Nós temos a palestra sobre reforma trabalhista do juiz Melec, que tu conhece. Então, olha, é um excelente evento. Isso mostra que nós temos que continuar acreditando e fazendo, e não esperamos nada de ninguém. Palestra de abertura do Camarote da Globo. Palestra de abertura que agora está chegando, o Camarote está aí, vai fazer a palestra de abertura. E nós temos bons convidados e mais de 25 palestras. E estouramos o número, todas as palestras estão estouradas, a internet está bombando e não temos mais vaga. Esse otimismo aqui no evento, que é flagrante, é visível, conversando com os empresários do setor, ele nos mostra que, quem sabe, esse é o último ano de recessão? Olha, eu não saberia te dizer, mas com certeza nós já passamos a fase mais difícil. Agora nós já estamos começando a decolar. E o Brasil é muito grande, tem muito negócio, nós precisamos escola, nós precisamos rodovia, nós precisamos estrada. Esse país nós temos tudo para fazer e a oportunidade está aí. Precisamos empreender. Agora, vindo a reforma trabalhista, vai ser mais fácil empreender. As pessoas vão se sentir mais seguras para empreender. É isso que está faltando. Algumas pequenas reforma do governo, reforma política e a reforma trabalhista. Então, Diego, nós temos muito otimismo, falando com todo mundo, está todo mundo otimista. E eu acho que vai ser um grande sucesso. E nós movimentamos, eu estava dizendo para o prefeito, nós estamos trazendo de fora entre 3.800 e 4.000 pessoas. Isso movimenta hotel, táxi, todos os meios, restaurantes. Então a feira, além de tudo, ela movimenta uma parte da cidade e nós estamos precisando gerar emprego e renda. Cumprimentos pelo trabalho. Um abraço, muito obrigado. Vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Dornelles Cairoli, presença ilustre nesta 19ª Transposul, fez um belo discurso de abertura. Prazer te rever, Cairoli. Prazer, uma boa noite. Sempre bom estar ouvindo, vendo teus pensamentos, a forma que tu vê as coisas. E tenho te provocado dentro da tua visão. Em vez de ficar só no microfone, eu gostaria que tu pudesse fazer parte da atividade política e quem sabe tu pudesse crescer ajudando a política do nosso estado e aí do nosso país. É gente como tu que seguramente fortalece uma mudança que depende de nós, depende de atitudes. Obrigado. Todos pensávamos, ou muitos de nós pensávamos, que tu irias ao Senado, né, como empresário, representante, enfim, do livre mercado, da livre iniciativa tão solapada no nosso país, né? Tão machucada, maltratada. Acabasse sendo candidato a vice-governador, virasse vice-governador. E agora, meu prezado Cairoli, vocês estão tentando reformar o estado do Rio Grande do Sul e não consegue. E não consegue, o sistema não deixa. Estão fazendo algumas coisas, conseguindo, mas é difícil. Aquela Assembleia Legislativa, com todo o respeito que me merece, é complicado. Eu acho que nós não estamos fazendo da forma que nós, talvez eu e tu gostaríamos, mas na política tem o tempo.
O que é importante é que nós temos um foco e temos uma liderança do governador Sartori que tem tido a coragem de fazer esse enfrentamento e sabemos que nós não estamos fazendo um projeto de governo, nós estamos fazendo um projeto de Estado. Estamos preocupados com as próximas gerações e não preocupados com 2018. Esta mudança me parece extremamente importante. Nós, desde o início do nosso governo, nós temos feito. Talvez não com a pressa, que seria talvez mais importante ou mais necessária, mas com o tempo que a política acaba se propiciando. Nós hoje estamos aprovando ou tentando aprovar alguns projetos que a gente vê como extremamente importante, que é a reforma do Estado mesmo. Que são fundamentais. E o Estado não foi construído no governo passado, foi construído ao longo do tempo e ela foi cada vez se aumentando. Por que nós estamos tratando desta forma? Esquece a ideologia, se somos a favor ou contra, é por necessidade. Chega de nós pagarmos esta conta e o Estado ser dominado por corporações. Chega nós sermos comandados por um grupo muito pequeno e nós como contribuinte, nós como sociedade pagando essa conta. Então, isto me parece que está muito maduro. Essas reformas que nós estamos iniciando, elas não se encerram no nosso governo. A sociedade precisa encampar para os próximos governantes, independente de qual vai ser o próximo governador ou a próxima governadora. Nós temos que ter um projeto de Estado. E eu não tenho dúvida que o momento nacional nos proporciona isso, como o momento da situação do Estado do Rio Grande do Sul, que não tem recurso para pagar o salário baixo dos funcionários públicos. Isto faz a nós fazermos essa mudança. O que nós temos que fazer é enfrentar o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E constantemente estamos sendo desafiados. Porque tem a turma, embora menor, do não fazer, ela se torna muito mais forte do que aquela que quer fazer, mas quer fazer no discurso. Nós temos que exercitar a prática, exercitar que a sociedade se volte mais para atender o que está sendo feito e o que está sendo construído, independente de gostar do governador ou do vice-governador. Hoje nós fomos eleitos e assim nós vamos concluir o nosso mandato desta forma. Tenho certeza, eu sei que tu tens te posicionado até particularmente vendo a lentidão das coisas, mas as coisas são feitas dessa forma, precisa construir base, precisa defender posições e lá na Assembleia passamos por esse processo, que é um processo, sem dúvida nenhuma, eletivo de voto e que nós precisamos superar. Gostasse da Transposul? Eu acho, vim aqui pelo segundo ano, porque eu vejo aqui o Estado que funciona, e aqui faz o Estado que dá certo, o Estado que transporta a riqueza, não só para o nosso Estado, como para o nosso país. A Frânio e todo o grupo dele estão de parabéns, vendo num momento, sem dúvida nenhuma, extremamente difícil, como foi o ano passado, mas vendo otimismo, disposição e a fim de fazer os investimentos. Aqui é um exemplo vivo que tem pessoas que acreditam não no agora, mas num outro país, num outro estado. Satisfação conversar com o Taiguara Elou, que é o presidente do CETCESP, que é o similar ao CETSERGS aqui do Rio Grande do Sul, só que em São Paulo, onde nós temos a maior máquina, vamos dizer assim, todos somos brasileiros e tu disseste bem isso na rádio, né, Taiguara? Mas nós temos lá em São Paulo 1/3 do PIB praticamente, é uma região de muita produtividade, muito crescimento econômico, desde sempre. Prazer te encontrar e um prestígio. O presidente Afrânio ressaltou que é um prestígio te ter como representante do CETCESP aqui no Rio Grande do Sul. Olha, Diego Casagrande, é um prazer estar aqui contigo, conversar com você, com seus telespectadores aqui do canal. É gratificante saber essa ligação que a gente tem aqui com o Rio Grande do Sul. É verdade, tem muita concentração no estado de São Paulo como um todo, pela concentração do PIB, pela concentração da atividade econômica, mas temos também uma concentração também gigantesca aqui no Rio Grande do Sul. A prova disso que a Transposul é a segunda maior feira de especialidade, no caso o setor de transporte rodoviário de cargas do país. A primeira a Fenatran em São Paulo e a segunda a Transposul aqui no Sul. Ou seja, temos aí grandes alianças, temos grandes desafios para poder enfrentarmos juntos em prol do nosso país. Agora, como é que estás vendo o momento político brasileiro?
O momento político brasileiro é um momento delicado. A crise política afetou diretamente a economia brasileira. Isso é tão verdade que estamos numa das maiores recessões econômicas que o país já passou. Todavia, eu acredito que estamos muito próximo aí de uma solução. O país nunca experimentou antes na sua história, Diego, um pacote de indicadores econômicos como agora. Temos taxa de juros caindo, a inflação está caindo. Aliás, esse mês pode ser que aconteça uma deflação, que aí já não começa a apontar para um estado muito bom. Nós temos algumas reformas estruturais muito importantes acontecendo, reforma da Previdenciária, quem sabe, a gente não tem muita certeza, reforma política, mas a reforma trabalhista, aquela que é essencial para as empresas, para a geração de emprego e para a economia brasileira retomar, vai acontecer. Tomara, né? Nós precisamos fazer acontecer. E tu disseste isso, tu ressaltaste isso bem. As reformas não são do atual governo, elas são reformas do Brasil. Exatamente, as três grandes reformas, cada uma delas atingem uma parte do país. A reforma trabalhista é para o trabalhador e para o mercado, para as empresas. A reforma política é para nós, é cidadão brasileiro, é para o brasileiro. A reforma previdenciária é para salvar o problema econômico do governo. Obviamente que não dá para fazer na vida tudo de uma vez, mas essas reformas são todas elas muito importantes para o Brasil. A gente tem que pensar no final do dia como que a gente vai gerar mais renda, como a gente vai gerar mais qualidade de vida para as pessoas, como que as pessoas vão poder comprar melhor qualificação e educação para os seus filhos. A base de tudo na vida é a educação. Não há boa educação com uma boa geração de renda também. Muito bom, cumprimentos. Muito obrigado, Diego. Quero cumprimentar meu amigo Afrânio, presidente do CETSERGS, pela brilhante feira, pelo brilhante encontro aqui em Porto Alegre. Cumprimentar todos os meus amigos gaúchos. Estou orgulhoso de estar aqui no estado, Tchê. É um prazer, sempre ao lado dos colegas. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um futuro brilhante para o nosso Brasil. Bem, o Marcos Vinícius está aqui comigo, foi o grande responsável pela feira do ano passado, né, o organizador da feira. E a feira vem crescendo ano a ano, mesmo em momento de crise. É um momento importante do setor de transporte, de logística. É a segunda, né? Tem a de São Paulo, tu mesmo destacaste isso, e essa daqui. O que para nós do Rio Grande do Sul e para o Brasil todo, porque o pessoal do Brasil todo está aqui, é importantíssimo. Cumprimentos, Marcos. Obrigado, Diego. Para nós, representando o CETSERGS e representando o nosso setor, é uma felicidade muito grande. A Transposul, ano após ano, vem se consolidando como uma feira onde a gente gera negócios, um congresso onde a gente capacita os nossos profissionais, traz temas importantes ao nosso cotidiano. E esse ano, diferente do ano passado, onde eu estava como coordenador, hoje eu estou muito mais como coadjuvante, participando junto com a equipe do CETSERGS, mas apoiando assim da mesma forma. A gente continua com a mesma perspicácia e acreditando muito na evolução da nossa economia, fazer e acreditar que esses tremores que acontecem economicamente, politicamente, não afetem tanto os nossos negócios. E a feira está aqui. A feira é um momento onde nós oportunizamos aos empresários do setor virem, conhecerem os lançamentos, conhecerem os equipamentos novos, as novas tecnologias. É um momento também de network entre os profissionais, que eu acho que é um momento fundamental para os nossos negócios. A gente precisa estar próximos, nós precisamos conversar, nós precisamos aprender um com o outro. Então a feira em 3 dias busca tudo isso, busca gerar negócios, busca apresentar lançamentos, busca acrescentar um aprendizado aos nossos profissionais e, acima de tudo, melhorar as relações do nosso setor, relações humanas, relações políticas, e é por isso que a gente preza tanto a parceria do CETSERGS com outras entidades representativas da nossa economia do Estado. Do ponto de vista econômico, macroeconômico, o pior já passou no Brasil? Eu espero e acredito que sim. Eu acho que nós vivemos de uma incerteza muito grande nos últimos anos, e esse ano de 2017 tem sido diferente até então. Por mais que mês a mês
A gente tem acontecimentos fortes que geram uma desconfiança muito grande da economia, da população inteira. A gente acredita que 2017 vai ser um ano de virada. Assim como o ano de 2018, que é um ano que sempre acontece quando se tem eleições. O governo atual sempre dá um gás na economia, um gás nas relações políticas, e a gente acredita dessa mesma maneira. Então eu espero que 2017 a feira e a nossa economia cresça ainda mais. Nós tivemos sempre resultados positivos e 2017 não vai ser diferente. A gente quer que o nosso empresariado continue acreditando, continue confiando nos nossos negócios e fazendo com que o transporte, sempre muito representativo dentro do nosso estado, mantenha. Até porque o nosso estado ele é um estado rodoviarista, ou seja, nós dependemos muito dos caminhões. Então aqui a gente está falando disso. A gente fala sobre caminhões, a gente fala sobre transporte rodoviário e como isso pode acrescentar na nossa sociedade e nossa economia como um todo. Satisfação conversar mais uma vez com o Paulo Vicente Calef, da FETransul, enfim, que é um homem engajado na defesa dos interesses da sociedade brasileira. Às vezes que a gente conversou, Calef, quando a gente defende o empreendedorismo, nós estamos defendendo uma sociedade mais rica, mais pujante. Que bom te encontrar. Olha, Diego, alguém tem que fazer alguma coisa. Tu fazes a tua parte. Eu fiz a minha no meu setor. Agora eu vou ter que fazer a minha parte para a sociedade brasileira. Eu deixo o setor e vou para a política. Por quê? A minha parte na federação, na Câmara Interamericana de Transportes, no SESC-Senat, eu já deixei o legado. E agora, tudo que eu aprendi, eu posso oferecer para a sociedade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não pretendo ser o candidato do setor de cargas, eu pretendo ser um candidato, eu sou candidato a candidato hoje, para ocupar um espaço. Se eu tiver chance de concorrer, porque a gente não sabe, né? A finalidade é mostrar que é possível fazer bem feito. Não que outros não façam, mas não é como a forma que eu gostaria, talvez que a sociedade queira. Então, eu vou ter que oferecer uma nova oportunidade. Então, eu já estou comunicando que eu vou me afastar do setor depois de 50 anos de vida profissional de empresário de transporte e vou me dedicar à sociedade brasileira. O Sérgio Malucelli, que está aqui comigo, é presidente da Federação do Setor de Transporte e Logística do Paraná. Veio prestigiar esse grande evento que é a Transposul na 19ª edição. Tivemos a oportunidade de nos encontrar ali na Rádio Bandeirantes. Eu sei que a Band no Paraná é da família Malucelli, representa a Band lá. Prazer te encontrar, Sérgio. Prazer é nosso estar novamente nesse estado maravilhoso, que é o Rio Grande do Sul. E muito mais importante estar na Transposul, uma feira de muito sucesso, cuja tradição é reconhecida em todo o país, onde vários negócios são realizados. É uma forma de você suplantar a crise e hoje você vê que nós, transportadores de carga, estamos transferindo essa crise para o além. Nós não estamos esmorecendo, mas sim motivados para suplantar as dificuldades pela qual nós passamos, pela qual o país passa. Esperamos, em um curto espaço de tempo, as reformas trabalhista, tributária sejam realizadas e que o país volte a gerar renda, emprego e uma estabilidade jurídica para todos nós.
Bem, o senhor Pedro Lopes, que está aqui comigo, é o presidente da ABTC, Associação Brasileira de Transporte de Cargas, prestigiando a 19ª Transposul. Prazer em encontrar. Igualmente, conviver com o Rio Grande do Sul, conviver com a Transposul, um evento já consagrado e que leva também ao Brasil, que é debatido aqui com muita consideração e respeito, não só ao transportador do Rio Grande do Sul, como aquilo que é debatido aqui e leva também como mensagem ao Brasil e ao próprio Mercosul. E os nossos congressistas, a gente espera que isso nas próximas eleições aconteça e nas outras, eles têm que ficar do lado da população, né? Parar de ver só os interesses políticos, Brasília, e ver que tem gente querendo trabalhar e produzir. Não se discute infraestrutura, que é o mais importante que nós temos, não só para o transporte de carga, como também de passageiros, de pessoas, e não se vê nisso projetos que possam fazer com que os ministérios funcionem, o planejamento do Ministério do Planejamento, que tem boas ideias, possa alcançar um objetivo mais consistente. Se volta-se para a política, se busca os seus interesses, e a pior preocupação que eu vejo, que a sociedade deveria observar bem de perto, é aquele que não vota uma coisa que é boa para o país, que é boa para a economia, preocupado com a sua eleição do ano que vem. Quer dizer, ele tem que ter firmeza naquilo que ele defende e discutir o país, que é o que ele representa no Congresso Nacional, e não ele próprio vendo as eleições. Até não se deve desviar esse propósito. Agora, não pode ser colocado isso aí como uma maior importância. Ele é o representante do país, da economia, do povo brasileiro, e ele deve contribuir depois dizer daquilo que foi bom que ele discutiu e que sirva isso de encaminhamento para a sua eleição. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vem aí a Feira Brasileira do Varejo 2017, trazendo ainda mais soluções, inovações e resultados. 3 dias, mais de 50 expositores de todo o país. E ainda participe também do Congresso Brasileiro do Varejo, com mais de 45 palestrantes renomados do mercado.
é de 12 a 14 de julho. Inscreva-se pelo site feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. Programa Opinião Livre, hoje eu converso com Diogo Chamum, presidente do Sescom RS, que é o Sindicato das Empresas do Setor Contábil do Rio Grande do Sul. Prazer te ter comigo aqui, Diogo. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos ver se a gente consegue fazer um debate interessante aí para os teus telespectadores. Maravilha. Quantos anos tem o Sescom? O Sescom fez 30 anos, completa 30 anos nesse mês de junho. E 30 anos de uma caminhada bem árdua e a gente está chegando nesse momento com uma maturidade bem interessante, com ações maiores do que simplesmente cumprir o que diz a Carta Sindical. E o que diz a Carta Sindical? Representar o seu segmento, fazer negociações coletivas, trabalhar na área de capacitação. Basicamente é fazer a representação do seu segmento. E hoje o Sescom tem uma atuação muito forte voltada à sociedade. Então, extrapola essas obrigações e a gente presta um serviço. E é assim que nós entendemos que essas instituições que têm uma organização, que têm lideranças, que têm inteligência por trás, que têm condição orçamentária, precisa entregar para a sociedade alguma coisa a mais e até para ajudar a romper também com essa política ou esse método paternalista que nós temos no Brasil hoje, onde todo mundo espera que as pessoas, os outros façam por eles. E na realidade a gente precisa fazer por nós e no Sescom, com a diretoria que hoje eu tenho lá, a gente busca sempre ter uma contribuição para a sociedade no modo geral. O EGESCOM teve agora, foi um negócio interessantíssimo. Eu tive lá com o programa Rádio Livre e é um espaço legal de debates que vocês criaram, né? Não só em relação a questões fiscais, tributárias, mas também em relação à vida, em relação a foco para prosperar, para progredir. O EGESCOM, Diego, ele foge totalmente da questão técnica, questão tributária, questão fiscal. Isso fica nos cursos de capacitação que são feitos diariamente no Sescom. O EGESCOM é mais uma quebra de paradigma, onde se busca a suavidade, o outro lado da profissão, o outro lado do ser humano. Então, nós já temos historicamente, nas últimas 4 edições, e a 5ª que foi essa desse ano agora, nesse mês, nós buscamos sempre questões comportamentais, de liderança, gestão pública, gestão das empresas da área privada. E nesse nós fomos ainda um pouquinho além, que a gente trouxe o espetáculo da gestão com o tema do circo. Então, num primeiro momento é estranho pensar que o setor contábil, tão rígido, tão numérico, possa fazer um evento com o tema do circo e te confesso que até a mim surpreendeu. Apesar de a gente participar de toda a construção, saber da capacidade do Sescom, e não é um mérito do presidente, é um mérito da equipe. E realmente eu saí surpreendido pela qualidade, pela a exposição diferente e pela repercussão que ele teve. Excelente. Casa cheia na Sojipa, né? Casa cheia e um público extremamente seleto e qualificado. Nós tivemos representação de todas as regiões do Brasil no EGESCOM, que em princípio seria um evento regional. Nós tivemos representação de 15 Sescoms de outros, 15 Sescoms de outras cidades, de outros estados. Nós tivemos toda a diretoria da FENACON, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, nos prestigiando. Inclusive, eles marcaram a reunião de diretoria para Porto Alegre, na sede do Sescom RS, para poder participar do EGESCOM,
que veio na sequência com o encerramento da comemoração dos 30 anos do Sescom. Claro. Ô Diogo, tu já fazias essa representação sindical antes? Tu já estavas no Sescom antes de assumir a presidência? Sim, na realidade, essa gestão que eu sou o presidente é a minha terceira gestão. Eu entrei como vice-diretor financeiro, na segunda gestão que eu participei fui diretor financeiro e na terceira eu virei presidente. Tá. Foi meio rápido demais, inclusive, não era meu planejamento. Perfeito. O que eu quero te perguntar é o seguinte, qual é o custo pessoal da representação sindical, né? Porque o lado bom é que tu consegues, se tu és um cara articulado, se tu és uma pessoa inteligente, que é o teu caso, um cara conectado com a modernidade, tu consegues levar as questões da tua área para o grande público, para o setor político que decide as coisas e daí para fora. Mas tem um custo pessoal, né? Tem muita entrega. Diego, o custo, ele depende. O meu custo eu posso te dizer qual é. Agora, o custo de liderar uma entidade vai depender do tamanho da entidade, vai depender da representatividade dessa entidade, vai depender da dedicação do líder, porque eu tenho um perfil de me doar para as minhas funções e minhas atividades. Então eu me entrego, eu faço as coisas, eu tento fazer. Sempre eu digo é na liderança, né, Diego? Porque a gente tem uma estrutura muito boa lá, uma equipe de diretores invejável, assim, para qualquer federação, inclusive. Porque, afinal de contas, somos todos técnicos, consultores, especialistas, pós-graduados. Então, tem muita qualidade mesmo lá na diretoria do Sescom. Então, a dedicação, o custo pessoal, ele é muito intenso quando tu te propões a ir adiante e fazer o que tiver ao alcance ou inovar, como é o caso do Sescom. Nós acabamos de mencionar aqui, nós iniciamos a nossa gestão com um projeto voltado à sociedade, que é o projeto de gestão pública eficaz, que nós contratamos a PUC. O que a gente tem que contratar a PUC? Vai prestar o serviço do quê? Então contrata uma consultoria tributária? Não, nós fomos na PUC para analisar a arrecadação e a aplicação da verba pública. É diferente. Isso nos abriu portas, isso nos demandou muito do nosso tempo. Então hoje, Diego, o Sescom, por ter uma representatividade boa, por ser um sindicato extremamente organizado e atuante, ele me remete a outros cargos. Como eu exerci a presidência do Observatório Social de Porto Alegre até dezembro passado, hoje sou vice-presidente da FEComércio e coordeno os conselhos de assuntos tributários da FEComércio, então tudo que é da questão tributária da federação passa pela minha coordenação. Eu participo da FENACOM em Brasília. Então, são várias outras atuações, sem contar representações, que saem a partir do Sescom. E hoje eu tenho certeza, tenho convicção, que mais da metade do meu tempo é dedicado a essas ações 100% estritamente voluntárias. Isso pesa. Claro. Pesa para a vida pessoal, pesa para a vida profissional, porque a dedicação nas entidades, em especial no Sescom, ela é voluntária, e aí eu ganho minha vida na minha profissão, no meu negócio, que está, por sorte, competência está bem estruturado, é um negócio de mais de 50 anos, que me dá condição de ter essas ausências. Mas tem família, tem outras coisas que têm um peso importante. E o que eu percebo? É gratificante, há um retorno, porque a gente, quando faz um trabalho que tem reconhecimento, é o pagamento. O pagamento é isso. E do jeito que o Sescom e como eu, como presidente, estou sendo demandado para atuar e participar em outras frentes, é impressionante. Eu estou tendo convites dos mais variados possíveis, de área pública, de cargos eletivos. Concorrer no ano que vem? Já pensaste? Sim. E? Não tem possibilidade. Por que não? Não faz parte da minha programação, da minha pauta. Não gostaria. Eu acho que, como empresário da área de serviços, eu posso ficar mais realizado. Estou dando minha contribuição intensamente. E isso está sendo reconhecido, Diego, porque eu tenho muitos pares, né, de outros sindicatos, de fora do Estado, de dentro do Estado, milito na FEComércio e eu sinto muito
gratificado e reconhecido pelo retorno que eu tenho desses pares. Tem pares, tem ascendentes, tem gente ainda de outros níveis, e então isso é muito legal. E também tem o reconhecimento da sociedade como um todo. Claro, ser presidente do SESCOM não é uma figura pública, mas fica parecido disso numa incidência menor a partir do momento que tu presta um serviço para a sociedade, a partir do momento que a mídia te chama, Claro. que a mídia te reconhece com algum conteúdo, com a tua entidade podendo contribuir, tu acaba circulando, militando, aparecendo. E aí eu vou te dar um dado do SESCOM que eu me orgulho muito. Desde que eu assumi, nós reduzimos gradativamente a verba de publicidade e marketing. Nós reduzimos expressivamente, praticamente a metade do que se tinha no início da primeira gestão. E a nossa circulação nos veículos de comunicação, ela aumentou exponencialmente, porque a gente investe em conteúdo. Então nós levamos conteúdo. Nós somos chamados não por patrocinar, nós somos chamados porque entendem que a gente tem algum recado a passar. Perfeito. Isso é um orgulho que me dá, porque isso era planejado, era essa a ideia. Ainda na gestão passada, quando eu era o diretor financeiro, mas eu apoiava diretamente o presidente, Jaime, eu propus isso. Vamos levantar bandeiras e ser chamado como fontes, como fonte de informação. Foi meio louco na época, porque era diferente para um sindicato. Claro. E aí se maturou e por coincidência ou não, foi se efetivar no primeiro mês do meu mandato. Na tua gestão? Na minha gestão. E hoje é o nosso carro-chefe. Temos outras ações. Nós temos o SESCOM Universitário, que está voltado para dentro das universidades. Puxa vida, o SESCOM representa empresa, empresário. O que está fazendo na universidade? Está indo buscar no berço do empreendedorismo, indo lá levar informação, está indo lá dizer que o SESCOM existe, que se for empreender, a casa do empreendedor de serviço é dentro do SESCOM. E o SESCOM tem uma estrutura orçamentária interessante, até então, antes das reformas e antes das últimas decisões aí do meio sindical, e tem condição de prestar um serviço sem buscar retorno financeiro, principalmente dessas empresas próximas e representadas. A propósito disso, vamos falar de reforma trabalhista. Qual é a tua expectativa, os pontos que tu achas positivos, aqueles que tu não achas tão positivos? Primeiro que a reforma trabalhista, ela é a maior mexida e reformulação das leis trabalhistas da história do Brasil. A CLT lá de 43 foi uma consolidação. Agora não, agora há uma transformação extremamente importante, salutar para a economia, para o Brasil, para o ambiente de negócios. Nós precisamos modernizar as nossas leis e nossas regras. Nós precisamos facilitar esse ambiente, e aqui eu vou usar um termo forte, Diego, que é o que me caracteriza. Quando nós falarmos de regras trabalhistas, quando nós falarmos de relação de trabalho, quando nós falarmos de empregador e empregado, a palavra de ordem tem que mudar. Nós temos que parar de falar em proteção. Nós temos que começar a falar de capacitação. O colaborador capacitado não precisa de proteção. Nós estamos criando uma sociedade trabalhadora que eu faço um comparativo com filhos mimados, que são aqueles que são tão protegidos, são criados dentro de uma bolha, que não tem nem anticorpos, que não consegue sair à rua, que não consegue atravessar uma rua porque não sabem, não estão preparados para isso. Eles estão sempre abraçados, estão sempre de mão dada, estão sempre protegidos por uma bolha. E nós estamos fazendo exatamente, o Brasil, com esse sistema protecionista, está fazendo exatamente a mesma coisa com os trabalhadores aqui atuais. E eu faço mais um parênteses, trabalhadores, carteira assinada, porque tu é trabalhador, eu sou trabalhador, só que nós somos trabalhadores empresários, pode ser trabalhador autônomo, pode ser trabalhador de carteira assinada. Então somos todos trabalhadores. Agora, o trabalhador de carteira assinada, ele está pagando uma conta que não está vendo, que é dessa superproteção. Então, Diego, a reforma trabalhista traz medidas e mecanismos para poder tratar o empregado com mais mérito, com mais reconhecimento, fora aquela proteção que não pode mexer naquilo. Onde já se viu uma legislação atual que não permite negociar, as duas partes negociarem? Agora está se enchendo a boca para dizer que o negociado vai prevalecer em relação ao legislado. Excelente!
A época da escravidão acabou. E se tem mal empresários, empresas que não atuam bem, que se puna, que se fiscalize. Então nós precisamos acatar, abraçar a reforma trabalhista. Ela tem uma importância fundamental. Eu até concordo que tem algumas coisas que tem que ser revistas. Talvez está falando de trabalho, a segurança da gestante vai trabalhar dependendo do atestado médico. Mas estão mudando. Extremamente discutível, mas é uma situação que traz um desconforto, que traz uma rejeição, juntamente com a falta de informação dos debatedores e da sociedade como modo geral, infelizmente, até de alguns colegas teus, acaba tomando uma proporção. Ontem participava de um programa de rádio e um ouvinte perguntou: mas vocês são a favor do trabalhador trabalhar 12 horas por dia com 30 minutos de almoço? Da onde ele tirou isso? Está se falando de um regime de trabalhar 12 horas e folgar 36, que já existe para alguns segmentos. Ficar 30 minutos de almoço é uma negociação. Se for bom para o trabalhador, ele vai dizer: me serve, não me serve. E os 30 minutos é uma questão particular, que é para poder sair mais cedo. Se não quiser, não faz. Então, assim, sem entrar em pontos específicos, mas a reforma trabalhista, ela traz uma questão fantástica, que aqui eu vou abordar, porque eu acho que é fantástica. A questão do judiciário, das demandas judiciárias, trabalhistas. Hoje, o reclamante não tem qualquer compromisso. E o fato de não ter isso, o pessoal da área do direito, né, os advogados, fazem um copia e cola como um serviço em série, lembrando lá o Taylor e o Fayol, copia e cola e faz tudo igual, pedindo tudo. E não há nenhum critério, simplesmente ganha ou não ganha, e vai para casa com alguma coisa no bolso. A reforma trabalhista está prevendo a sucumbência por reclamante. Claro. Só colocar o seguinte: tem um amigo meu que numa das tantas reclamatórias que a gente ouve falar, ele conta isso. O sujeito pedia 60, ele fechou por 2 para encerrar o processo. Ele disse: eu não devia nada, mas aí o advogado disse: não, vamos fechar. O cara pedia 60 mil, fechou por 2. E quantos fecham por 10? Quantos fecham por 20? Quantos fecham por 30? E sem nenhuma responsabilidade. Exato, né? E essa reforma está trazendo isso. O reclamante que entrar com esses absurdos, se ele entrar com 50 pleitos e ganhar 2, ele vai pagar sucumbência de 48. E outra coisa, e vai responder por litigância de má fé também. Então tu estás levando fé que realmente essa mudança na CLT vai causar uma disrupção no Brasil? Vai. Só precisamos ter a sequência, a confirmação de que o judiciário não vai virar tudo de cabeça para baixo e vai entender tudo diferente como é hoje. Claro. Hoje, o problema do judiciário não é a CLT. O problema do judiciário são as interpretações e a proteção. Então, isso é uma questão que a gente tem que ver de outro enfoque. Então, nesse sentido, eu acho que a reforma trabalhista é muito importante, só que a gente tem que também fazer algumas críticas, como essa, alguns tópicos desnecessários de botar ali. Contribuição sindical, isso aí não pode ser um apêndice, não pode ser um 100avos da reforma trabalhista, tem que ser uma discussão própria. Perfeito. Porque nós não podemos, Diego, também, como está sendo, querer fazer tudo na correria. A reforma trabalhista é estrutural, a gente tem que entender as partes, mesmo que contrárias, tem que fazer um debate um pouquinho mais com a sociedade. E outro detalhe, as decisões hoje no parlamento são políticas demais. A gente está falando do futuro de pessoas, assim como a previdenciária, a própria tributária, as reformas. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de futuro, a gente está falando da nossa sociedade, do nosso momento, do nosso futuro. Isso tem que ter, Diego, obrigatoriamente, um debate maior. E tem que ter, não pode ser decisão política. A minha bancada vota a favor e está fechada. Peraí, eu vou votar a favor porque eu sou da base do governo. Não é assim, não deveria ser assim. Claro. Então, eu sei que a gente está se avançando aqui, mas esse assunto é muito instigante para mim, porque eu acompanho e atuo na área trabalhista há mais de 20 anos. E tu está toda hora em Brasília agora, né? Também em função de FEComércio, FENACOM e SESCOM. Mas o imposto sindical, que tem um apelo popular muito forte para tirar ele, para acabar. E aí a reforma traz ele como opcional. Tem que ver o outro lado. Todo mundo que fala é sindicato, e eu brigo isso há décadas. Sindicato, todo mundo pensa, é greve, é metalúrgico, é baderneiro. Sim, tem associação por vezes, mas é o sindicato laboral. Eu represento o sindicato patronal das empresas. E eu vou falar do sindicato patronal, que eu tenho condição de fazê-lo.
O meu sindicato, ele atua voltado, cumpre extremamente com competência a sua carta sindical e faz mais. Eu vou te dar um exemplo, Diego, para mostrar para ti, para os teus telespectadores, o quão é importante o imposto sindical, que eu não defendo do jeito que está. Hoje a gente precisa reformar, o sindicato laboral tem 0% de inadimplência, o patronal tem 80%, porque paga quem quer, não há penalidade. 80% de inadimplência. Não tem. Não. É uma coisa que vai se empurrando. Hoje nós temos contribuições de empresas que pagam, sei lá, 100 mil reais. Está errado, não pode. O que tem que acontecer? Tem que ter uma contribuição mínima, por isso que eu defendo que esse tema tem que ser debatido numa reforma sindical. Nós temos serviços prestados, Diego. A gente faz uma negociação coletiva com o sindicato laboral que dá todas as condições de contratação e todo segmento usa. Aí uns vão pagar, outros não, mas todos vão usar. É discutível. Então que se use, que se faça valer só quem for contribuinte. E quem não for vai ter que contratar um advogado para fazer sua negociação. Vai pagar mais caro, enquanto os sindicatos têm todo o know-how. Outra questão, as conquistas que a categoria consegue, e eu vou te dar um exemplo do meu segmento contábil, que em 2009 teve a maior conquista da história, talvez tributária de todas, que foi botar as empresas de contabilidade no anexo 3 do Simples. Isso traz uma economia de 1,8 bilhões de reais por ano para o segmento. Sabe o que acontece com isso? Reconhecimento nenhum, todo mundo economiza sua grana e não é capaz de pagar a contribuição sindical. Então são conquistas como essas que vão parar de existir. Será que fragilizar essas entidades que representam os segmentos não vai fortalecer mais os desmandos do governo, que faz e desfaz a todo momento? Ou tu acha que o cidadão comum, o cidadão de bem, vai bater panela lá na frente do palácio para dizer que a carga tributária está alta, para dizer que aquela forma de cálculo de tributação é injusta? Não vai fazer. E no mesmo momento que se fala que o legislado vai prevalecer, o negociado vai prevalecer sobre o legislado, tu enfraquece, tu tira o poder de financiamento de quem vai negociar. O que é isso? Então tu vai botar entidades fracas a negociar? Não vai dar bom negócio. E a questão de daqui a pouco os sindicatos prestarem, tanto o patronal quanto o laboral, bons serviços, e aí eles vão ser remunerados por isso. Diego, me desculpe a sinceridade, balela. Não funciona? O que acontece? Se a gente presta um grande serviço, como o exemplo que eu dei, da conquista do anexo 3 do Simples, das empresas de contabilidade, isso não traz retorno? Por que vender lingerie no BRIC? Por que plano de saúde, plano de telefonia? Isso tudo faz. O que vai acontecer? Tem sindicatos hoje que trabalham bem isso. Só que todos vão fazer a mesma coisa, Diego. O mercado vai ficar louco, porque todos os sindicatos vão vender as mesmas coisas e mais concorrendo com o mercado. Então não existe isso. Não tem a mínima possibilidade disso ir adiante com sucesso para os sindicatos. Os sindicatos bons estão estruturados para prestar serviço de representação. Representação ele é alimentado, subsidiado por contribuições. O que eu acho, sim, que as empresas tinham que pagar uma tarifa mínima, sei lá, R$200 por ano, para ter essa representação. É salutar. O que não pode é, na estrutura de hoje, que ela é louca mesmo, ela é prejudicial, e o que não pode é simplesmente dizer, não, agora é opcional, porque opcional não existe no Brasil. Não tem nada opcional no Brasil que exista. Prestar serviço é conversa para tirar, é conversa para acabar. E o que tu achas que vai acontecer? Decisão política. Acho que... Eu tenho muita dúvida, Diego, porque se fosse antes dos últimos incidentes de notícias do presidente, eu acho que passava pela base forte, né, a base de apoio que ele tinha. Nesse momento, eu estou em dúvida, mas acredito que passe. Talvez com mudanças. Com alguns vetos, isso, porque, inclusive, o imposto sindical era para ser o bode na sala da reforma. Era para ser tirado depois. E caiu nas graças de todos a ponto que ninguém tem coragem de tirá-lo. É que o problema é o seguinte, a gente sabe que tem a maioria dos sindicatos laborais não prestam nenhum serviço, não prestam contas para os trabalhadores, os caras ficam ricos, né? E estão aí sempre fazendo baderna, trancando rua. Diego, tu tem toda a razão. E não é só laboral, o patronal tem muita porcaria por aí.
Hoje nós temos mais de 5 mil sindicatos patronais e mais de 11 mil sindicatos laborais. Desses 16, 17 mil sindicatos, 41% não tem arrecadação. Sabe o que quer dizer isso? Não operam, não existem. Dos 60% restantes, tem muita porcaria. Mais da metade são lixos. São aqueles que saem no noticiário que o cara empregou toda a família, que ganha 40 mil reais por mês, que viaja, que faz aquilo, que faz aquilo. Sim, a notícia é que o homem mordeu o cachorro, não que o cachorro mordeu o homem. Então, o que sai são as coisas ruins. Mas é a mesma coisa, tu vai dizer que existe sonegação, tu vai fechar todas as empresas do Brasil? Não, atua no foco. Então, o governo do Brasil, ele tem essa dinâmica de delegar tudo. E na área tributária isso é muito claro. Então, o que eles estão delegando? Em vez de eles cumprirem a parte deles, em vez de eles fiscalizarem o que está ruim, em vez de bota no Tribunal de Contas, faz o que for, mas fiscaliza e limpa e faz uma depuração. Não, eles querem que as pessoas se autorregularizem, as pessoas no sindicato se autorregularizam, e não, se não dá, então joga para a sociedade aplaudiu, tira. Claro. Então é muito simplista, Diego. E eu acho que a sociedade, do modo geral, está comprando essa ideia, sempre pensando em enfraquecer o laboral, mas vai enfraquecer a relação com o governo, inclusive. O sindicato... do patronal, que representa as empresas, os dois, com o governo. Sim, o patronal representa as empresas e enfrenta o governo. E tem conquistas para isso. Isso vai acabar. E o laboral, a gente também tem que respeitar. E fiscalizar também. A gente tem que criar um sistema mais justo, que seja possível existir uma contribuição justa e uma fiscalização para que os sindicatos prestem os seus serviços e aí sim sejam avaliados. Hoje, patronal, Diego, nós temos 60 sindicatos varejistas no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos, sei lá, 10, 15 sindicatos de representantes comerciais. É tudo patronal. Os meus pares, um absurdo. Sescom tem 2 no estado do Rio Grande do Sul, para 497 sindicatos, municípios. Então, são regras que têm que ser criadas, parâmetros, balizadores, e ser cumpridos e fiscalizados. Hoje é uma terra de ninguém, resultado, a grande opinião pública acha que tem que encerrar. E agradeço muito esse espaço para fazer esse esclarecimento, porque eu tenho tentado levar isso adiante. Eu não sou sindicalista, eu não sou de carteirinha, de bandeira, eu sou uma pessoa, eu sou empresário que tento ver o lado empresarial. E nesse momento o empresário não tem cultura, capacidade de fazer seus próprios pleitos individualmente ou em pequenos grupos. Uma frase para a gente fechar. O Brasil tem jeito? A longo prazo, sim. Longo prazo? Longo prazo. Diogo Chamum, obrigado pela entrevista. Valeu. Este é o programa Opinião Livre, recebendo Diogo Chamum, presidente do Sescom RS. Na verdade, o que nós vamos conversar hoje são alternativas para um 2017 positivo no varejo. O que fazer? Nós vamos trabalhar 10 dicas que vão desde estratégia até finanças para fazer com que esse ano seja um ano importante, um ano significativo para o nosso varejo. Sabendo que o varejo representa, até para a economia brasileira, que tipo de atitude, então, temos que ter para fazer com que a coisa funcione. É nessa linha que é o nosso Café com Lojista. Temos a certeza que, em conjunto, vamos trabalhar bem para um 2017 fechar muito bacana para todos os lojistas de Porto Alegre. Uma satisfação falar para o teu programa. Estamos aqui numa nova edição do Café com Lojista. Hoje teremos o prazer da presença do consultor Cláudio Dávila, que é uma pessoa experiente, é uma pessoa de mercado, de varejo, e vem aí nos dar grandes dicas para a gente passar por esse momento
desafiador da nossa economia. Então, realmente, a gente fica muito satisfeito em poder novamente oferecer aos nossos associados esta oportunidade de troca de experiência, onde os lojistas vêm até aqui, se conversam, né? Então é um network muito produtivo, muito necessário para esse momento que a gente está enfrentando em 2017. E aproveito também a oportunidade para convidá-los para a 5ª edição da FBV, a Feira Brasileira do Varejo, um evento promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre, que ocorrerá agora no mês de julho, nos dias 12, 13 e 14, no Barra Shopping. Aguardamos a todos vocês lá. Muito obrigado.